segundo bloco do Canal Aberto, hoje com um tema relevante, impactante, que é a questão da descriminalização das drogas. Eu fiz uma pergunta no final do primeiro bloco, eu gostaria que o Ivan e depois o Jorge, os nossos dois doutores aqui, que são especialistas na área, um que tem um trabalho de conclusão específico em relação à questão da descriminalização das drogas, e o nosso linha de frente aqui, o nosso Ivan Carlos da Silva, que está a sua labuta cotidiana lidando com essa realidade tão perniciosa, tão ruim, que é a questão do tráfico e das drogas, enfim. Ivan, descriminalização só da maconha, hoje, com um projeto de lei, com uma discussão, com o Conselho Federal de Psicologia, com a Federação das Comunidades Terapêuticas, com todas as pessoas que lidam com esse problema, com a polícia, com o Ministério da Justiça, nós precisamos encaminhar o projeto de descriminalização da maconha. Tu bateria o pé até o fim e diria, eu sou totalmente contra e eu não quero saber de descriminalizar ou de legalizar a produção e a comercialização, ou tu tem existe alguma saída nesse, assim como são legalizadas as outras duas drogas extremamente nocivas, que é o tabaco e o álcool, uma perguntinha bem capciosa, tá? Mas o álcool, que é sabido que o álcool, pelo menos o que a gente vê, não sei se tem alguma pesquisa específica, mas o álcool causa mais estrago do que a maconha. O cigarro, em função do câncer de pulmão, dos problemas cardíacos que acarreta, causa, em tese, mais problema do que a maconha. A maconha, para os defensores da descriminalização da maconha, esse seria um argumento muito forte. Claro que a maconha é uma porta de entrada para as outras drogas, assim como o álcool também, como o cigarro também são portas de entrada para outras drogas. Doutor, eu sou contra qualquer descriminalização de drogas. Tá? Eu acho que antes de descriminalizar drogas, nós temos que fazer campanhas fortes, sim, proativamente, no sentido de nos anteciparmos numa campanha de saúde pública. Ou seja, incentivar o jovem a não se utilizar de drogas, nem de cigarro, nem de álcool, nem de maconha, nem de crack, nem de cocaína, nem de êxtase. Eu dou palestras em escolas, eu dou palestras para crianças e adolescentes, eu dou palestras para filhos de empresários, para empresários nesse sentido, como assessoria. E eu estou sempre falando, eu estou levando os efeitos dessas drogas, de todas as drogas. A maconha também é a porta de entrada, assim como o álcool é, como o cigarro é. E não pense que quando a maconha for industrializada, ela vai ser essa paz e amor, essa tranquilidade, essa coisa natureba, que não vai fazer efeito. Não, o cigarro, a princípio, lá atrás, se você olhar a origem do cigarro, ele era feito pura e simplesmente do tabaco. Era o fumo picado, que se fechava o cigarro e se fumava. A indústria entrou, o que ela fez? Incrementou com vários tipos de venenos e aditivos dentro do tabaco, que hoje causa um dano à pessoa muito maior do que qualquer outra droga ilícita. E o custo que hoje a União tem, o SUS tem, para atender a saúde desse cidadão que está comprometido ou com o pulmão comprometido, com câncer de pulmão, ou com o fígado comprometido por causa do álcool, porque o álcool também tem esses aditivos dentro, quando ele passa a ser industrializado, acabou, não existe mais essa questão. E o doutor Jorge trouxe no bloco anterior, pois é, mas aí nós temos que ver a diferença entre o usuário da droga e aquele clinicamente vamos dizer assim, atestado como um dependente químico. Ora, para se chegar à dependência química, se passa pelo uso. Ou pelo uso do álcool, pelo uso do cigarro, ou pelo uso da maconha, ou pelo uso do crack. Ele nunca vai chegar à dependência a primeira vez que ele senta e fuma uma pedra de R$5, que é uma ponta de um alfinete, de crack. Ele não sai dependente daquilo, fumou aquilo, parou, nunca mais botou na boca, ele não se torna dependente químico. Mas ele se tornou um usuário. Primeira vez eu usei, muito bem. Mas se ele continuar usando ou a maconha, ou o cigarro, ou o crack, ou qualquer outra droga, lícita ou ilícita,
ele vai acabar adquirindo e seu organismo vai acabar assimilando aquilo como parte da sua, vamos dizer assim, do seu organismo, e que vai fazer falta e que ele vai precisar de mais, e ele vai acabar se viciando, ele vai acabar sendo uma pessoa assim que muitas vezes com um problema tão crônico que chega a ser irreversível. Ah, muito bem, vamos aplicar como aplicou no cigarro 70% de impostos. Quem ganha com isso? A empresa que vai fabricar, que vai produzir, e a União. Desses 70% de impostos que nós temos no cigarro, você sabe qual a parcela que vai para a saúde pública? 10% desses 70%. 10% para a saúde pública, para curar um problema crônico como é hoje o problema do cigarro no Brasil. Até que vai para o caixa única. Exatamente, ali se diverge, ali vai para a corrupção, ali vai para a estrada, ali vai para a habitação, ali vai para outros órgãos, que não é só a saúde pública. Perfeito. Infelizmente, o Brasil não está preparado para isso. O Brasil não está, o povo brasileiro não está culturalmente amadurecido para se discutir isso agora. Talvez a discussão, o debate, doutor Jorge, ele é salutar, no sentido que tem que trazer à baila essas questões, porque para não virar um tabu. Como o senhor falou antes, não podemos deixar virar tabu isso. Nós temos que discutir, nós temos que falar com nossos filhos, nós temos que falar com a nossa família, com nossos irmãos mais novos, nós temos que orientar a população, e eu, como policial, sou obrigado a dizer que eu sou contra, não porque o Ivan gostaria de ser, não, eu sou um policial, eticamente, moralmente, eu não posso falar o contrário. Mas eu, como pessoa, Ivan Carlos, como cidadão, eu sou contra também por essas questões. Perfeito. Doutor Jorge, em primeiro lugar, parabéns pela coragem de abordar um tema num momento de tanta polarização que existe, né, em redes sociais, em tudo, né, abordar um tema como esse numa banca, né, se eu soubesse da sua banca, com certeza eu estaria lá para apreciar, até porque quem já passou por esse processo sabe como é complicado, né, ainda mais quando tem um assunto, de certa forma, polêmico, né. Mas aí eu lhe faço uma pergunta, a mesma pergunta que eu fiz para o doutor Ivan, eu faço agora para o senhor, doutor Jorge. O caminho seria a descriminalização de todas as drogas, ou como o senhor diz até agora, o que tem se feito em relação à política das drogas, antidrogas, é enxugar gelo, porque cada vez aumenta mais a criminalidade, né? Por mais que se invista em força policial, em policiamento ostensivo, em serviços de inteligência, etc., cada vez aumenta, né? A prova é aqui em Novo Hamburgo, porque aqui a gente vê, né? Existe um mercado consumidor, principalmente da questão da cocaína, é um público de classe média alta e classe alta que tem dinheiro para bancar, né? A gente sabe, ouve que existem, né? Isso é uma coisa também muito, muito temerária a gente falar aqui, mas se ouve dizer que tem empresários, que tem artistas, aquela coisa toda que fazem uso diário de cocaína, por exemplo, né? Sobre esse, como o senhor falou, esse substrato da cocaína, que é o crack, que é uma droga extremamente viciante, né? E que a gente está vendo aí os dependentes de crack aqui na frente das nossas casas, né? Perto de escolas, inclusive, né? Em qual sentido, em que sentido a descriminalização das drogas poderia reverter esse quadro, na sua opinião? Marco, em termos de descriminalização, ela tem que ser pensada como uma política de atenção à saúde pública, tá? Para afastar do usuário a pecha, né, o insígnia de criminoso, tá? Daquele que vai ser submetido a um processo criminal, a uma abordagem policial, nem que seja ali uma abordagem, né, na rua, né? Daqui a pouco nem responde processo, como muitas vezes acontece, mas só o fato de estar vinculado à questão criminal já torna aquilo um tabu, né? Já é difícil discutir na família, a pessoa mesmo já tem receio de procurar, quando é um dependente químico, de procurar auxílio, porque vai chegar num posto de saúde público, teme de que daqui a pouco vai ser reportado isso para alguma autoridade e vai resultar em alguma persecução penal. O tabu é isso, às vezes até de forma que não há uma concretude nesse medo, né, nesse receio, mas o receio existe pelo estigma social causado. Então, é nesse sentido de
afastar essa primeira barreira, que é a barreira da autoridade, né, e poder trazer o dependente químico para o tratamento, questão de saúde pública. Eu discordo do Ivan em relação à questão do usuário, porque o quadro clínico, ele é exatamente o quadro clínico, ele depende de uma avaliação clínica. Existem usuários que nunca vão se tornar dependentes, porque é uma avaliação médica, né, e pode haver um uso habitual, né, que se denomina, né, que não desencadeia uma dependência química, assim como pode haver daqui a pouco algum usuário que na primeira, segunda, terceira contato com alguma substância, seja o tabaco, seja o álcool, seja a maconha, seja o crack, por questões de organismo, de predisposição até genética, vai se tornar dependente em um curto espaço de tempo, que acontece muitas vezes com o crack, que diziam, né, hoje já se desmistificou um pouco isso, de que é uma droga que vicia no primeiro contato. Já se verificou que não, mas o que acontece muito é que o estado até social da pessoa promove uma dependência maior, social e psíquico. Voltando à questão de custos, em termos ainda de saúde pública, qual é o problema hoje? A gente tem um custo, e geraria um custo de saúde pública, né, trabalhar com esse dependente químico que precisaria da atenção de saúde. Hoje o que a gente tem? A gente tem o mesmo custo, sem ter uma arrecadação para isso, né, e ainda o custo de aparato bélico para a segurança pública. Hoje a gente tem dois custos que são direcionados para a questão da droga, né? Um para atender a saúde pública não pode se furtar de atender o dependente químico, então ele está lá sim, tem toda uma questão de mercado, inclusive, a questão das clínicas que atendem internação compulsória, as clínicas de reabilitação, muitas... E nenhuma é de graça, nenhuma é gratuita. Nenhuma é gratuita, inclusive são muito caras e com pouquíssima regulamentação, e estudos já da psicologia e da psiquiatria demonstram que com pouquíssimo efeito, porque não é um tratamento adequado, porque não se consegue discutir um tratamento adequado sobre isso, porque existe um tabu. Do outro lado, a gente tem um custo absurdo de aparato criminal, de aparato de polícia para combater a criminalidade, né, que se coloca em risco a atividade, né, a vida do policial, né, o Ivan está aí com certeza para dizer isso, deve ter anos já de vivência nisso. Então, a gente escolheu colocar os nossos agentes de polícia também nessa guerra, né, fomentando uma violência, onde o custo é extremamente alto em valores econômicos e em vidas, né? Tanto para a polícia, né, pro criminoso e para a sociedade que vive ao redor. Porque um outro grande problema nisso, aí já entrando na questão da legalização, é os efeitos reflexos que a política proibicionista causa. Porque no momento que a gente tem uma guerra, e como em qualquer guerra, né, os afetados não são só as partes que estão em batalha. Toda a comunidade ao redor é afetada, né? Em geral, as comunidades, o pior ainda, que são as comunidades mais carentes, que ficam submetidas ao poder do tráfico, que impede que o Estado chegue para prestar educação, saúde, saneamento, todos os serviços básicos, porque o tráfico, obviamente, não quer o Estado lá dentro e consegue afastar, porque tem poder bélico. Poder bélico esse financiado por um mercado de que ele detém o monopólio, é aquilo que eu comentei antes. Né? A proibição gera o monopólio do mercado de drogas, onde o lucro é totalmente líquido, né, para a atividade criminosa, que pode financiar a sua atividade bélica, o seu controle social sobre o território, inclusive a corrupção, né, de agentes estatais, o que nos leva a uma consideração de que também a proibição gerou o quadro de que o tráfico não é só tráfico de drogas, o tráfico é um crime organizado, não é só um crime que acontece aqui em Novo Hamburgo, né, na Santo Afonso, sei lá, no Bairro Ideal, em Canudos, São Leopoldo. Ele é uma organização, né, fragmentada, que hoje tem vinculação praticamente entre todo mundo. Então, o crime organizado é isso. Ele é um aparato criminal muito maior do que um crime pontual que acontece aqui na região. Por isso que não basta a polícia aqui em Novo Hamburgo, em Porto Alegre, a polícia do Rio Grande do Sul, a Polícia Federal no Brasil combater aqui. Porque a situação, o contexto é muito maior. E é muito complexo, é quase impossível de combater tudo isso de uma forma efetiva, inclusive porque existe o poder econômico do tráfico até para corromper certos nichos do Estado que deveriam combatê-lo, né? Isso é inegável, porque isso é uma das características da própria organização criminosa. Só existe organização criminosa quando existe divisão de tarefas, né, como ocorre no tráfico, né? A exploração de uma atividade ilícita, como é o tráfico, né? A imposição de violência, que ocorre no tráfico, e a corrupção do Estado, porque uma parada desse tamanho não passa desapercebido, né? Todo mundo
tem conhecimento. A gente ouve falar, não, a gente vê, está na nossa frente, a gente sabe que a coisa existe. Então, como é que o Estado não consegue combater isso? O Estado não consegue combater porque existe, inegavelmente, uma cooptação, né, do aparato estatal pela atividade criminosa. Né? Tá aí exemplos, né, de helicópteros, né, de forma não esclarecida, com toneladas de cocaína, né, de agentes políticos, e que até hoje ninguém explicou. Então, não é algo que passa desapercebido pelo Estado. E só não é combatido de forma eficaz porque existe também essa cooptação. Né? A legalização, ela vai no sentido de retirar esse monopólio do tráfico justamente para diminuir o seu poder econômico. Legalizar ou descriminalizar só a maconha, descriminalizar, então, tem que ser a todas as drogas, porque a lógica é tirar a peste de criminoso do usuário para que se possibilite a atenção de saúde pública, inclusive dele, e o debate social. A legalização já é uma questão um pouco mais complexa. Eu confesso que não tenho uma opinião formada em relação a isso, porque a legalização importa em reconhecer que existem diversos tipos de drogas. Né? A gente vai pensar, eu não consigo imaginar como se pensaria em regulamentar uma produção do crack, por exemplo, porque ele já é, né, um subproduto, né? Não teria critérios de segurança de produção sobre isso. A cocaína e a heroína, por exemplo, são substâncias químicas que são de uso médico. Então, na verdade, elas têm uma regulamentação, a heroína não mais no Brasil, mas em outros países existe, para uso médico excepcional. Então, como é que a gente vai trabalhar isso em termos de consumo recreativo? Não sei, acho que seria complicado. Agora, outras substâncias, como a maconha, que já tem um consumo recreativo, que é mais conhecido, mais estudado e mais controlável, e que se vê que não é algo como o crack, né, um subproduto, é algo que possa se colocar um controle de segurança da qualidade do produto, eu acho que é possível. Outras substâncias também, né, se a gente vai abrir a questão para drogas ilícitas, a lista da Anvisa é gigantesca, né, não vai ser só essas nossas conhecidas, maconha, cocaína, heroína, êxtase. Tem inclusive cogumelos, né? Tem a questão do Santo Daime, por exemplo, que é utilizado, que esse ele não é, o Santo Daime é um exemplo que não é criminalizado, desde que usado em rituais religiosos. Rituais religiosos, exatamente. Eu vou fazer o seguinte, não vou te dar parênteses, eu vou te dar 2 minutos para as suas considerações finais, que infelizmente, Dr. Ivan e Dr. Jorge, chegamos ao final do programa, eu já estou convidando-os para participar de mais uma rodada, com o representante do Conselho Municipal de Entorpecentes também, né, com a representante de comunidades terapêuticas, né, para a gente ampliar esse debate aí, levar para o telespectador, para a telespectadora da Vale TV, essa informação dada não pelo achismo, não pelo senso comum, que muitas vezes acontece nas redes sociais, mas com fundamento, com dados, com essa batalha que vocês dois travam aí no dia a dia, né? Tu na linha de frente lá, a questão do combate mesmo, né, ao tráfico, e o doutor Jorge trazendo esse tema, trazendo a fundamentação jurídica, que é tão importante para a gente ter um embasamento teórico e, finalmente, nós temos um arcabouço legal, legislativo, para que acabe com o problema. Na verdade, a gente está buscando as soluções para esse grande problema. Exatamente. Por isso se traz à baila esses debates, exatamente, né? Justamente como eu falei doutor antes. Ivan. Mas eu tenho que a descriminalização das drogas, ela seria ruim no sentido de que ela está incentivando o consumo de drogas no momento que tu libera. Ela agrava o sofrimento do usuário, dos familiares, porque pai e mãe não quer ver um filho tomando álcool, fumando cigarro, não quer nos vícios, não quer. Ele quer um caminho bom para os seus filhos. E acaba trazendo custos, né, que a gente falou da saúde pública, né? Sem contar que a traficância, como a gente já falou, não vai acabar no Brasil, né, mesmo liberando, né, vai haver paralelamente aí, contrabandos, enfim. E teoricamente, pelo que o Dr. Jorge colocou agora há pouco, nós estaríamos afastando o usuário da criminalidade, é isso que eu entendi, daqueles que exploram, né? Exploram esse usuário, né, como massa de manobra, como o traficante, que é o grande traficante. Que tem um mercado lucrativo milionário, né? Isso aí, meu Deus, a gente faz apreensões de drogas e dinheiros
E às vezes, como eu já cheguei com trocar tiros com um traficante aqui em 2015, nós trocamos, um grande traficante do Vale dos Sinos, aonde depois a gente prendeu ele, aliás, a Polícia Federal prendeu ele no Paraná, ele, a esposa e cupinchas, aonde a minha delegacia, a terceira delegacia de polícia de Novo Hamburgo, nós fizemos o sequestro de mais de 5 milhões de reais em contas bancárias e imóveis dele, que a gente conseguiu comprovar lavagem de dinheiro, crime de lavagem de dinheiro, e isso foi tudo para o Estado do Rio Grande do Sul. Ainda está em fase recursal, obviamente, no STF, STJ, mas primeira e no tribunal aqui do Rio Grande do Sul, primeira instância do Tribunal do Rio Grande do Sul já foi dado o ok para transferir esses bens ao Estado. Por outro lado, também estaria estimulando esse vício, né? Que isso me preocupa, o vício. É a mesma coisa que tu dizer assim, olha, meu filho, pode fumar. Meu filho, pode ir ali no boteco tomar a tua cachaça, tua cerveja, teu uísque, tua vodka. Vai no postinho ali fumar um baseado, filho. Isso que o povo não quer e as pessoas de bem não querem. E não é uma questão religiosa, não traga questão religiosa, totalmente à parte. É a questão de uma família, de a célula familiar, a unidade familiar, ela não quer ver seu filho perdido. Porque se eu deixo meu filho ir no barzinho ou ir no postinho, toda quinta, sexta, sábado e domingo, ele toma cerveja, ele volta às 5 da manhã, volta bêbado para casa, a tendência é ampliar, não é diminuir. E se eu quero o bem dele, se eu amo o bem dele, eu quero trazê-lo de volta para casa, são, salvo, que ele volte para casa. E o que está acontecendo hoje? O pequeno traficante que está indo preso, como hoje estão vitimizando o traficante, dizendo o pequeno traficante está indo preso, é o cara que... Por que ele é pequeno traficante? Porque ele distribui no ponto de tráfico deles vários locais de pequenas drogas, pequenas porções de drogas e pouco dinheiro, porque o dinheiro não fica, passa alguém que recolhe antes, isso eu estou dando meu testemunho ao vivo e a cores de investigações, aonde chega o usuário, pega uma droga, vamos dizer, uma pedra de droga, ele tem mais 5 pedrinhas só escondidas ali, mas num lugar mais adiante ele tem mais 5, no outro ele tem mais 5, para quê? Para ele não ser pego e ser taxado como um traficante, e sim como um usuário, e se livrar do inquérito policial, sendo lavrado contra ele somente o termo circunstanciado, aonde ele não vai ser punido pelo Estado, somente admoestado ou encaminhado para um tratamento. Então isso aí me deixa um pouco apreensivo, essa discussão, né? E por tudo isso aí é um grande desafio. Na realidade, que nós temos é o combate ao narcotráfico, né? O combate ao narcotráfico. Então, a meu ver, seria incoerente pensar de que para determinados remédios que geram dependência, haja necessidade de receita médica, remédio farmacêutico, eu digo, enquanto que para drogas gera uma dependência muito maior do que esse remédio que o médico está acompanhando, psiquiátrico, ou seja ele qual for, e nós legalizarmos esse uso indiscriminadamente. Isso me preocupa muito. E o meu ponto, né, então, finalizando, dizer que nós temos que primar pela saúde pública e não pelos vícios públicos. Muito bem. Doutor Jorge, uma honra ter recebido o senhor, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E nós vamos deixar no espaço, então, 2 minutos para suas considerações finais. Vou encerrar por onde eu comecei. Em momento algum, eu acho que qualquer pessoa que vai discutir e se importa em achar uma solução para a política de drogas vai defender que o consumo é bom. E o que o doutor Ivan comentou é muito importante. Cabe à família a orientação. Cabe à família a orientação de que nenhuma substância que possa causar danos à saúde é boa. O que não se admite, o que eu discordo plenamente, é que a gente possa fazer essa imposição a partir do Estado, não só porque o Estado estaria intervindo numa esfera de intimidade onde a pessoa, onde o indivíduo, onde eu posso escolher, enfim, as consequências que eu posso afetar o meu organismo. O problema maior é que essa opção do Estado intervir nessa esfera de intimidade do cidadão é que ela vai causar consequências periféricas. E ao contrário do que se diz que o consumo gera consequências periféricas, é a proibição, na verdade, que gera muito maiores, porque a proibição gera o tráfico
Gera o narcotráfico organizado, gera a violência, a corrupção e o desmonte até da própria estrutura estatal, no momento em que se torna ineficaz para combater esse mercado ilícito. Então, em nenhum momento, a legalização ou a descriminalização vai promover o consumo. Até porque é aquela lógica. O acesso hoje não é algo que é difícil. E por isso o consumo é algo que vai aumentar por causa disso? Acredito que não, porque justamente no momento em que a gente possa debater, e o grande ponto é abrir o debate, é poder tirar a pecha de criminalidade disso, vai se possibilitar o que ocorreu com o cigarro. Campanhas, aí sim, campanhas inclusive do Estado, né, que reduziram. O outro comentou que a gente tem 10% da carga tributária direcionada para a saúde. Eu acho que deveria ser os 70%, concordo, mas com esses 10% e com uma ação política de coragem que houve em relação ao cigarro, a gente teve uma redução de mais de 30% do consumo nas últimas décadas do cigarro. Coisa que não se teve coragem para enfrentar a indústria do álcool, que tem, aí sim, uma droga legalizada que tem uma ampla propaganda de consumo, fomentando o consumo a qualquer horário, né, nas mídias sociais, na TV aberta, em todos os meios de comunicação. Então eu não acredito que a descriminalização e a legalização vão aumentar o consumo, e não só porque eu acho, porque se a gente observar as experiências de países como Portugal, Holanda, Suíça, que tem já décadas de experiência de descriminalização, e eles nem são da legalização, são experiências de descriminalização apenas, o consumo não só não aumentou, como reduziu. Porque no momento em que tu consegue abrir o debate, tu consegue melhor orientar a juventude. Então, nesse sentido, eu acho que não é um problema de aumento do consumo, não vai ser verificado. E também, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente para fechar, é esclarecer. Porque a maconha vai ser a porta de entrada para outras drogas. A porta de entrada para outras drogas, se for escolher uma droga específica, é o álcool, que está dentro de casa, em qualquer família, né, vendo o consumo. A maconha ela se torna a porta de entrada para drogas mais nocivas no único momento onde o usuário, para adquirir ela, tem que entrar em contato com aquele indivíduo criminoso que vai lhe vender também a cocaína, o crack, que lhe dá mais lucro e, portanto, vai lhe incentivar a esse consumo. Até porque esse indivíduo vai desinformado, sem conhecer propriamente até os efeitos diferentes das substâncias e vai na onda, literalmente, né? Principalmente quando é jovem. Então, a porta de entrada é essa, né? É justamente o contato com a criminalidade. Se houver um mercado regulamentado, a gente afasta pelo menos esse viés. A despenalização e a legalização são reduções de danos. O problema de saúde vai continuar existindo, o problema de tráfico, como ocorre com o cigarro, vai continuar existindo, mas acho que ninguém vai discordar que o contrabando de cigarro gera imensamente menos custo e menos violência e menos corrupção do que o tráfico organizado de drogas que a gente tem atualmente. Né? Então, para encerrar, eu acho que o ponto essencial é esse, a gente poder... E a primeira pergunta que o Marco colocou é o momento de debater isso? Eu acho que já passou muito tempo do momento, a sociedade só vai estar preparada quando o debate for feito. Né? Então, o momento já passou há muito tempo, acho que a sociedade está madura, sim, para receber informação, né? Para poder amadurecer a conclusão, mas a maturidade da sociedade para receber informação, ela existe, acho que sempre existiu, porque como seres pensantes que somos, né, temos que estar abertos ao debate. Então, acho que em termos de tempo, é o momento, já passamos o momento. Se o fizermos agora, só tende a piorar. Perfeito. Nós agradecemos então a presença do Dr. Ivan Carlos da Silva, do Dr. Jorge Tatim. Agradecemos também a sua audiência, telespectador e telespectadora da Vale TV. E retornamos no domingo que vem com mais temas relevantes aí da nossa comunidade e do Brasil. Muito obrigado, uma boa semana e uma boa segunda-feira.